no Conselho Curador, com antecedência. Nesse caso de criação de cargo, não existe ad referendum. É só via lei, que a lei diz antecipadamente criados com aprovação do Conselho Curador e Conselho Universitário. Então, veja bem, a questão que pode chocar, primeiro, é a questão da criação do cargo. E essa criação do cargo tem que ser feita mediante portaria, que será anteriormente, antecipadamente aprovada pelo Conselho Universitário e pelo Conselho Curador. Bom, criado o cargo, a nomeação é outra história, é o que a Assis colocou. A designação, nomeação é outra história. Aí vai, vamos dizer assim, de acordo com as possibilidades da instituição, com a conveniência. Se for um cargo efetivo, tem que fazer concurso no processo seletivo público. E isso aí demora, nós até estamos preparando um aí, né? Isso demora, não é assim de repente. Mas se for um cargo de livre nomeação, que pode existir também, então isso aí tem que ser de acordo com a conveniência, né? E a possibilidade da instituição. Você tem que ter essa agilidade, né? Então, eu vou citar um exemplo. Nós temos uma reunião do Conselho Universitário agora no final do mês, né? Final de agosto. Então, realizamos a reunião do Conselho Universitário. A próxima vai ser só lá em dezembro. E se surgir a necessidade da nomeação de uma pessoa para um cargo já criado, né? Se essa necessidade surgir lá em setembro, em outubro, nós vamos ter que esperar dezembro. Ora, dezembro, a lei já foi, né? A iniciativa privada já foi há muito tempo. Então, essa questão, é isso que está em colocação. Eu concordo, em tese, com as colocações do Gustavo, mas quero ponderar isso, né, que nós não podemos tirar totalmente a agilidade, a flexibilidade da administração. Agora, nesses casos, que eu estou dizendo, não para criação de cargos, mas para nomeação, designação, porque os cargos já foram criados nesse caso. Tá certo? Agora, a questão do impacto orçamentário financeiro, ele já tem uma outra opinião. Eu tenho uma, ele tem outra, e assim como outros podem ter também outras opiniões. Então, já vai ser uma questão de interpretação, já vai ser uma coisa que depois vai demandar interpretações. Então, é para evitar esse tipo de questões que podem surgir lá na frente, que nós colocamos já esse limite de 2% e acabou. O que tiver abaixo, tudo bem. O que tiver acima, está vedado, tem que vir antecipadamente ao Conselho Universitário e Conselho Curador. Tá certo? Mas essas são as nossas considerações e que a gente submete, então, ao plenário. Com essa lembrança, né? Que nós viemos de uma situação de praticamente ausência de controle e não podemos ir para o outro extremo, de controle total, porque isso pode nos tirar agilidade, flexibilidade e dificultar a nossa competição no mercado, né? Essas as considerações. Alguém mais quer se manifestar? Eu concordo com o Gustavo no aspecto de que impacto é só aquilo que muda o orçamento. Só que eu tenho uma outra observação. Para impactar, Gustavo, um pouco contrário à proposta da comissão ali. Para impactar de verdade, então, qualquer coisa que quisesse ser proposta, a gente sabe muito bem que a gente tem algumas rubricas, né, do orçamento, algumas coisas que estão lá, o limite é muito amplo. Então, seria ainda possível que alguém se livrasse do ad referendo, aprovando algumas coisas que não impactariam e não ia precisar passar por aqui. Então, eu acho que a proposta de definir um valor, e aí o impacto está medido ali nos 2%. Se a gente quiser discutir o percentual, a gente discute, mas botar um valor é um negócio que eu acho mais produtivo. E é aquilo que a gente falou na reunião passada. Esse número aí vai estar sempre crescendo junto com o orçamento da instituição. Se a gente pensar no valor, ele vai estar sempre crescendo junto. Com a advertência, né? Quando se quer fazer alguma coisa a qualquer preço, de qualquer jeito, quer dizer, a qualquer custo,
sempre é possível, vocês sabem disso. Anteriormente era 5%, não é? Que estava? Não é? O prédio novo é maior do que 5%. Inteiro, concluído. Que é uma peça, ninguém faz só a estrutura. Ninguém faz só o fechamento. Ninguém só faz a cobertura. É tudo um prédio. E ele foi partilhado para não dar os 5%. Foi dividido. Então, quando se quer fazer, se faz. O que tem que se fazer? Nós temos que observar, né? Cobrar. Eu acho que é isso. O colegiado tem que cobrar, tem que ficar de olho. Alguém mais quer se manifestar? Só dentro disso que o senhor falou, talvez não seria tão interessante, até para ficar de acordo com a lei, em vez de a gente colocou nomeação ali, mas colocar só criação de cargos exceto e também a criação, para ficar condizente com a lei, com o plano de carreira. Perfeito. Até para que ninguém interprete, como a gente está falando, quando se quer fazer, se faz. Então, para ninguém interpretar, falar, olha, o estatuto me dá o direito de usar o ad referendo, embora a lei diga genericamente que não, né? Exceto para criação de cargos. A gente poderia acrescentar ali, né? Ótimo. Porque mesmo no impacto fica a mesma questão que o Wander colocou. Se alguém quiser interpretar, mesmo com a redação do impacto de 2%, que não é impacto, porque ele cancela uma rubrica e usa outra no lugar dela, ele vai usar. Né? Então, mesmo com 2%, vai ficar aberta, né? A hipótese aí de alguém querer usar dessa forma, né? Então, sua proposta é no sentido de colocar criação. Usar isso, na mesma redação do senhor ali, colocar provocarem impacto orçamentário e financeiro superior a 2% ou determinarem criação de cargos, alguma coisa assim. Exceto quando provocarem impacto orçamentário e financeiro superior a 2%. Ou colocar, exceto quando criarem novos cargos ou provocarem impacto orçamentário, alguma coisa isso, assim. Tá bom. Eu acho que... Né? Aí fica condizente. Aí eu acho que já fica de acordo com o que está escrito na lei, né? E na minha opinião tá ok. Alguém tem mais? Alguém mais quer se manifestar? Bem, então vamos propor a votação, né, a aprovação do plenário, essa redação em azul, né, para o inciso 8 do artigo 31 do Estatuto. Editar resolução, portaria e instrução normativa, ad referendo do Conselho Curador e do Conselho Universitário, submetendo-as aos respectivos conselhos na sessão ordinária imediatamente seguinte à edição, sob pena de nulidade dos efeitos das mesmas, exceto quando criarem novos cargos ou provocarem impacto orçamentário e financeiro superior a 2% da receita anual. Aqueles que forem contrários a essa redação, por favor, se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Alguém se abstém? Tem 4 votos ou 3? 4. 5. Tem outro no fundo. Bem, eram esses os destaques. Alguém tem mais alguma emenda, alguma observação sobre o Estatuto? Luiz Paulo. Alô? Não, é só uma questão de interpretação, porque eu estou lendo ali, parece estar claro para vocês, mas para mim não está, o exceto. Porque na verdade você dá a punição lá, submetendo aos respectivos conselhos, né, na sessão ordinária imediatamente seguinte, né, a edição, sob pena de nulidade, exceto quando... Eu acho que ali tem um exceto que está estranho, está
dá a entender que se acontecer aquilo, vale, se não acontecer, não. Eu acho que ali, no meu ponto de vista, né, de interpretação, seria, vai acontecer tudo aquilo lá quando criarem novos cargos, e o impacto for superior a 2%. Estranho isso para mim. Eu estou achando que tá ali está confirmando que vai valer. Então, alterar, colocar o sob pena de nulidade dos efeitos das mesmas. Pode tirar o exceto. Continua, tira o exceto. Quando criarem novos, a nulidade. A pena de nulidade vai acontecer quando ele não for submetido e também... Não, mas não é isso não, Luiz Paulo. Na verdade, a colocação ali é para que ele não possa nem fazer de referendo. Então tem que ser lá em cima. O certo seria editar resolução, portaria, instrução normativa de referendo do Conselho Curador e Conselho Universitário, vírgula, submetendo aos respectivos conselhos na ação imediatamente seguinte a edição, vírgula, exceto quando criarem novos cargos ou provocarem tal, aí, vírgula, sob pena de nulidade. Porque, na verdade, são duas coisas diferentes. É nem ter validade no início. Eu concordo. Eu acho que seria assim, né? Para não gerar dúvida, realmente você tem razão. Fica confuso ali. Então, coloca do meio ali. Né? Isso, aí deixa o vírgula sob pena de nulidade. Seria essa a ideia, né? De não poder nem usar o ad referendo nesses casos. Acho que aí ficou bom. Ficou bom, Pedro? Luiz Paulo? Ok. Alguma observação mais? Então, o estatuto foi aprovado, né, pelo Conselho Universitário. Eu quero cumprimentar a todos por esse trabalho, especialmente a comissão que trabalhou arduamente aí no estudo de todas essas normas. Eu quero agradecer a dedicação de todos eles. Sim, vamos montar a comissão. Quero agradecer a comissão que trabalhou no estatuto, né? E desejar, então, que ele tenha vida longa, tá certo? A Renata Marins quer a palavra, por favor. Bom dia a todos. Até queria pedir licença, que é um assunto fora do contexto. Eu sei que o pessoal da reitoria não esqueceu, mas eu gostaria que fosse colocado, até antes da abertura desse consul, o falecimento do professor Rael Vidal, né, que ocorreu ontem às 19 horas. O velório está ocorrendo no cemitério municipal, né, e ele vai ser enterrado em Olímpia. Às 14h30 sai o cortejo daqui para lá. Então, os professores que às vezes estão vendo via TV, né, esse consul que é transmitido, e todos nós aqui que quisermos estar participando, né, com muita tristeza, o professor Rael fundou a ADOFEB, né, a Associação de Professores, é um dos fundadores. Inclusive, a Casa dos Professores tem o nome dele, né, também. Então, é com muita tristeza que a ADOFEB coloca o seu falecimento. Obrigada. Nossas justas homenagens e agradecimentos ao professor falecido. Quer falar alguma coisa? A gente estava aguardando concluir essa etapa da reunião, que a reunião iniciou um pouquinho, né, todo mundo andando, e a gente estava esperando concluir essa etapa para falar do falecimento do professor Rael, que é um colega muito querido. Nós todos que estamos aqui na FEB tivemos a oportunidade de conviver, uma pessoa bastante empenhada em seus ideais, em seus propósitos, colaborou muito com a instituição,